O favoritismo do Flamengo é acentuado nesse jogo? Eu acho que é o favorito. Agora, não sei se é acentuado, porque ainda preciso ver mais o Flamengo do São Paulo para ter uma ideia do que vai acontecer, né? De como esse time vai se comportar no médio prazo, né? Foram poucos jogos ainda. Eu achei que assim, o time jogou melhor com ele, mesmo domingo o Internacional fez um bom jogo, poderia ter vencido. O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. E uma campanha de 71% de aproveitamento. São jogos diferentes, a gente sabe. Muito diferentes. Mas é uma coisa rara, né? De você partir de uma estatística. É como comparar um time da Série A com da Série C. O Botafogo jogou agora no Campeonato Carioca, ele não se classificou, ficou jogando com os pequenos. Taça Rio. Depois da partida de quarta-feira, um nome que estava sempre aparecendo nas redes sociais, na boca do povo, né? Lá no Rio deve ter um rapaz do estacionamento também que torce pelo Flamengo. E esse cara não está falando mais do Jorge Jesus. Esse cara agora está falando do São Paulo. O nome do Jorge Jesus deu uma parada, deu uma subida. Aí na segunda foi abaixo. Estava ganhando 3-1, tomou 3-3 nos acréscimos. E era a chance de encostar, ficar 4 pontos atrás. Aí isso na segunda. Semana ruim para o JJ. Aí na quarta, esse fantasma não para, que nem o fantasma do Tite. Você vê, é bonzinho. É o Corinthians com o Tite e o Flamengo com o Jorge Jesus. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Torcida do Flamengo fez uma trollagem histórica com o John Textor, que teve que bloquear o Instagram do Botafogo. Também vou falar tudo sobre essa partida, escalação, volta aí do Bruno Henrique. Em relação a Leila Pereira, mais uma vez o choro é eterno. Tô com medo dela se afogar com tantas lágrimas, porque quando ela viu que a diferença era de mais ou menos 150 milhões de reais para Flamengo e ali Palmeiras, ela ficou desesperada, enlouquecida, mas a verdade é a seguinte: o tamanho da torcida do Flamengo não se compara com o tamanho da torcida do Palmeiras. A gente vai falar também sobre essa volta do zagueiro Samir, que está com negociações bastante avançadas, vai cair como uma luva, e o Flamengo vetou o Matheus França de ir para o Mundial Sub-20. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geral TV, e somente se gostarem do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam, deixem seu like e vamos para as notícias. Bom jogo a todos, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra tem reforço chegando no time do Flamengo. É o Samir, ex-jogador, grande zagueiro. Realmente, se carimbar essa volta mesmo, porque as negociações já estão bastante avançadas entre Flamengo, Samir e o Tigres do México. Essa notícia foi passada pelo Beto Júnior, apresentador do Charla Podcast e também integrante da Rádio Tupi. Então ele tem credibilidade, ele tem boas fontes e ele garantiu que o Samir tem essas negociações bastante avançadas com o time do Flamengo. Para quem não sabe, o Samir tem 89 jogos com a camisa rubro-negra, chegou em 2011, aos 16 anos, vindo do Audax, e em 2013 fez sua estreia pelo profissional rubro-negro. Foi vendido por 4 milhões de euros em 2015 para a Udinese e agora se encontra no Tigres do México, que pagou 6,5 milhões de euros para ter o atleta. E aí a gente fica naquela expectativa, porque a gente sabe que o Samir chegando, e o Samir está indo muito bem no Tigres, tem 28 jogos na última partida pela Champions League da CONCACAF. Ele deu até uma assistência para o Luiz Quinones fazer o gol da virada do Tigres. Então é um jogador titular, um jogador que, para mim, vai chegar no time do Flamengo também com esse status aí, de disputar a vaga de titular. Porque atualmente a gente tá ali meio que periclitante, né? Com alguns zagueiros do elenco rubro-negro. Então, tô muito feliz porque ele é cria da Gávea. E é o primeiro reforço aí, se confirmar essa informação, para o técnico Sampaoli. Sampaoli que gosta de usar 3 zagueiros às vezes, né? Usa 2 zagueiros, mas cairia assim para mim como uma luva e me pegou de surpresa. Realmente não sabia dessa aí do Samir. Samir que representou muito o rubro-negro. Em 2015 já não tinha aquela tradição de vender tão caro os jogadores, né? 4 milhões de euros foi um valor considerado na época um bom valor, e eu queria muito saber a sua opinião. E aí, caso se confirme, vai ficar feliz com a chegada do Samir? Porque, segundo o jornalista, as negociações já estão bastante avançadas. E nação rubro-negra, chegou o grande dia hoje, às 4 horas da tarde, no estádio Mário Filho. Flamengo vai enfrentar um dificílimo confronto contra o Botafogo, que nos últimos 2 meses perdeu apenas uma partida. Então vai ser um grande teste para esse time do São Paulo, mais um teste, né? Vamos ver se aqueles 8-2 não foi só por causa do adversário ou se realmente a gente está embalando nessa temporada de 2023, que até agora, né, começamos somente agora a engatinhar aí nessa temporada. Flamengo
Tem ali o Bruno Henrique como relacionado, mas ele vai ficar no banco de reservas. A partida vai ser jogada às 4 da tarde, vai ter transmissão pela Rede Globo para todo o Brasil e também pelo Premiere. Mas já que tem na Rede Globo, quem vai querer ver pelo Premiere? Até porque tem aquele pequeno delay. Então, a princípio, todo mundo vendo pela TV Globo. Flamengo vai entrar em campo. Provavelmente, a gente sabe que o São Paulo está mudando muito o time, mas provavelmente com o Santos no gol. Lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, Thiago Maia junto com o Gerson. Mais na frente, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha aberto pela esquerda. E no ataque, Pedro junto com o Gabigol. Gabigol jogando ali como um segundo atacante, como um meio atacante, jogando mais recuado, fornecendo as bolas para os colegas fazerem os gols. Espero eu que a gente consiga ter uma boa atuação, porque realmente vai ser um teste bem difícil, tá? Acredito eu que essa partida a gente vença pelo placar de 2-0. Coloque seu palpite aqui também embaixo do vídeo. Botafogo, acredito eu que não vai se abrir para o time do Flamengo, não vai querer partir para cima e propor jogo. Vai deixar a bola mais para o time rubro-negro, para o Flamengo tentar encontrar espaços e o Botafogo tentar fazer aquelas ligações, né? Que a gente tem que ficar atento, a gente não pode dar mole ali, deixar o zagueiro mano a mano com o atacante adversário em relação a tomar contra-ataque, porque a gente sabe que geralmente os atacantes são mais rápidos e mais habilidosos que os zagueiros. Então, boa sorte a todo esse time, a gente tem que jogar com bastante raça, até porque para o Botafogo é como se fosse uma final de campeonato, como já dizem aí os jogadores do Fluminense. Jogar contra o Flamengo é como se fosse uma final de UEFA Champions League. Então, o time de lá vai comer a grama. E o Flamengo, se comer a grama também, jogar com a mesma raça e intensidade que o Botafogo vai entrar em campo, temos totais condições de sairmos vencedores desse jogo. Então, que joguem sim, com bastante raça, com o coração na ponta da chuteira, até porque lá do lado de fora, ali nas arquibancadas, vão ter bastante torcedores rubro-negros. Vai ter mais ou menos umas 50 mil pessoas ali no Maracanã, acredito eu que vai ser mais ou menos isso, até porque a torcida do Botafogo não vai encher. Então, a torcida do Flamengo vai estar lá incentivando, e o mínimo que vocês podem fazer, jogadores, é jogar com total entrega, raça, e está acontecendo realmente isso depois que o técnico Sampaoli chegou. Então, que continue essas atuações rubro-negras. Irmão, é o que eu falo, a galera do Rio de Janeiro é uma galera criativa, a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense também nessa aí foram bastante criativas, as duas torcidas, né? Do Flamengo espalhada pelo Brasil e do Fluminense aqui concentrada no Rio de Janeiro, mas o que acontece? John Textor tá arrancando os cabelos e mandou até botar no privado o perfil oficial do Botafogo no Instagram. E por que, vocês me perguntam? Porque a zoeira não tem fim, a zoeira não pode acabar. E o que os torcedores do Flamengo e Fluminense começaram a fazer? Para ajudar o Botafogo, depois dizem que a gente não ajuda os co-irmãos. As torcidas começaram a comprar seguidores no Instagram para ver se o Botafogo consegue finalmente alcançar a marca que vários influenciadores rubro-negros já têm, até mesmo no YouTube, né? No Twitter, no Instagram, no YouTube, que é de 1 milhão de seguidores. Aí eles começaram a comprar e começou a zoeira, e começou a sacanagem ali, comprar um monte de seguidores. E aí o Botafogo chegou a 997 mil seguidores. Mas eles estavam vendo que era na total zoeira, nos memes mesmo, na sacanagem ali total, né? Naquela tiração de sarro. E aí o Botafogo já mandou privar o perfil para não passar por essa vergonha, né? De conseguir chegar a 1 milhão de seguidores, com seguidores comprados pelos torcedores do Flamengo e Fluminense. Essa aí foi boa, queria saber a sua opinião. Nunca vi nenhuma torcida do Brasil fazer essa situação, né? É o que eu falo, mano. A gente aqui do Rio de Janeiro vive um mundo paralelo, onde coisas absurdas acontecem nesse estado aqui. E mais uma delas aconteceu, né? Na verdade, no Brasil inteiro em relação à torcida do Flamengo. E pelo menos no Rio de Janeiro em relação à torcida do Fluminense. Queria saber a opinião de vocês sobre essa trollagem histórica do Botafogo. E nação rubro-negra, mais uma vez, falar sobre esse amor platônico que a Leila sente pelo Landim. Mais uma vez ela se manifestou e dessa vez com uma tristeza profunda. Ela praticamente enlouqueceu após ver a diferença que o Flamengo vai ganhar em cima do Palmeiras na Libra. Para quem não sabe, existe ali a Liga Forte, né, do futebol, e também a Libra. A Libra tem aí os maiores clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Palmeiras, Corinthians e etc. E no grupo forte são outros times ali
de um escalão um pouquinho mais baixo também, mas tem times grandes também lá do outro lado. A verdade é a seguinte, a Leila pediu para que fossem expostos os números para saber aí a diferença nos valores. E quando ela viu que a diferença seria de mais ou menos 150 milhões de reais a favor de Flamengo, o Corinthians deve receber um pouquinho abaixo disso aí, ela ficou desesperada, porque ela falou, meu principal rival recebe uma diferença absurda, é um abismo gigantesco. O que ela não percebe é que existe também um abismo gigantesco, mais uma vez lembrando para ela do tamanho das torcidas, de quem gera receita, de quem atrai os patrocinadores. Na boa, essa batalha para mim já é perdida aí pela Leila. Segundo o Globo, a Liga Forte do Futebol botaria uma diferença ali de mais ou menos 10 milhões de reais, mas é totalmente impossível o Flamengo, o Corinthians também aceitarem essas situações. Para quem não sabe, mais ou menos está se desenhando ali para um contrato de 5 anos de estabilidade para Flamengo e Corinthians, porque sim, são os trem pagadores, principalmente o Flamengo, do futebol brasileiro. Juntando as duas torcidas, dá mais ou menos metade das torcidas todas, né, juntando, né, 100% ali dos torcedores. 50% mais ou menos, né, é Flamengo e Corinthians, 40% Flamengo e Corinthians. E o restante é distribuído por todos os times. Então, quem gera receita é Flamengo. Principalmente Corinthians vem em segundo lugar, pelo tamanho das torcidas, gente. Acho que ela não percebe a diferença, né? Mesmo com a situação do plano ali da Liga Forte do Futebol ser de diferença de 10 milhões, a princípio, ainda, segundo a reportagem do Globo, a Leila não quer pular do barco e busca um entendimento. Mas na boa, galera, não tem como sair uma situação diferente de ter um valor para o Flamengo ali igual ao valor para o Palmeiras. Não tem como, gente. Flamengo e Corinthians sempre geram uma audiência maior, fazem os campeonatos terem uma atratividade gigantesca. Não é com a torcida do Palmeiras que os patrocinadores contam, é sim com a torcida do Flamengo, principalmente. Então, Leila, pelo amor de Deus, parece até um amor platônico pelo Landim, né? Landim, me vende o Pedro. Aí o Landim, não te vendo, não. Landim, volta no meu avião. Aí o Landim, não volto não. Landim, você se acha, o Flamengo se acha ali o todo poderoso do futebol brasileiro. Não, a gente não se acha, só que a gente tem ali, em relação ao fato dos números, saber que a gente movimenta um valor muito maior do que o Palmeiras. Então é justo, sim, pelo menos na minha opinião, que o Flamengo recebeu um valor bem maior do que o Palmeiras devido ao tamanho das suas torcidas. Queria muito saber a sua opinião, coloque ela aqui embaixo no vídeo. E agora falando sobre a nossa base, que é uma base selecionável, né? Tem vários jogadores que a seleção brasileira quer, mas querer nem sempre é poder. Até porque a gente vai disputar 9 jogos durante a competição, que é a Copa do Mundo Sub-20. A seleção brasileira queria convocar, mas o Flamengo vetou a chamada ali para o Matheus França, principalmente, né? Cleiton, zagueiro, e a possibilidade também do Gonçalves ser chamado, mas o Flamengo vetou. O único que o Flamengo liberou foi o goleiro Cauã. E isso, galera, tem lógica, né? Tem sentido. Jogadores de base, de qualquer clube, a principal função deles é servir o clube, servir o time profissional quando assim necessário. E a gente sabe que o Matheus França já está integrado ao time profissional do Flamengo há muito tempo e vem batendo bolão. Quando ele está dentro de campo, a gente vê que a base realmente nunca nos decepciona. A camisa não pesa, porque esses moleques já passam pressão desde 11, 12, 13 anos vestindo o manto rubro-negro. Então, o Flamengo vê ali o Sampaoli, vê que é importante. E eu também acho a presença, principalmente, do Matheus França, Matheus Gonçalves, e o Flamengo não os liberou. Você, se estivesse ali no lugar da diretoria rubro-negra, liberaria os jogadores? Se vocês fossem o Sampaoli, liberaria? Eu acho que a maioria vai falar não, até porque a gente precisa desses atletas, estamos disputando 3 competições, e se a gente perder algum jogador ali em uma posição que eles possam nos servir, ficaria uma carência muito grande, até porque esse campeonato vai ser disputado do dia 20 de maio até o dia 11 de junho. Então eu desejo boa sorte para quem foi o goleiro Cauã, e para quem ficou, que vocês tenham oportunidade no profissional e que não sintam, porque vocês vão ter mais oportunidades nas seleções. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e